Bem-vindos ao núcleo sportinguista do concelho de Alcochete. Este núcleo do Sporting foi fundado no dia 18 de agosto de 1995. Sendo o núcleo número 151 do nosso clube, foi com boa disposição que fomos recebidos pelos associados deste núcleo. Estamos aqui a discutir burocracias, mas talvez a maior pergunta que nós podíamos fazer à mesa da Assembleia Geral era esta: estão os senhores dispostos? E estou crente que sim. Os sócios já tiveram a desilusão com muita gente. Os sócios, que são a força viva do clube, estão cansados de nomes, de figuras. A única figura que os senhores estão obrigados principalmente a representar, e estou convencido que o vão fazer, é a figura do Sporting Clube de Portugal. Estou crente que talvez já vamos um bocado tarde demais. O negócio sobrepôs-se ao nosso clube. Mas uma coisa vos peço: até ao lavar dos cestos, os senhores estejam à altura, peço-vos, à altura do Sporting Clube de Portugal, dos meus netos, dos vossos netos, porque ele também faz parte um pouco da nossa vida. Desculpem. Um associado cinquentenário de coração aberto. Nobre trouxe-nos as suas lembranças e histórias e ainda falámos sobre a atualidade sportinguista. Olha, conto-lhe uma história muito engraçada, e essa história é, no fim de contas, um pouco a história da minha família e dos meus filhos, dos meus dois filhos e a minha... e agora também das duas netas que também já tenho e que são duas netas já sportinguistas. Conto-lhe uma história engraçada. O meu filho mais novo, sempre para contrariar o irmão, dizia-se precisamente que era do Benfica, mas quer dizer, jogou basquete no Sporting, foi até aos Júniores, e conto-lhe que ele, quando jogava basquete, foi nos últimos anos, depois que acabou o basquete, ele, num dos jogos, quando jogava contra o Benfica, todos os sportinguistas eram dignos de ver aquilo que era o arreganho do que era uma filha jogar basquete contra o Benfica, sob todos os aspectos, às vezes no bom e até no mau. E isso às vezes podia servir de exemplo para muitos que às vezes se dizem que são grandes sportinguistas e que às vezes, quer dizer, não vestem a camisola. São histórias engraçadas. Eu adorava e adoro ainda o basquete. E posso-lhe contar que dos jogos mais interessantes que se tinham era quando o Sporting, no tempo do Carranha, do Feu, do Avilhacense, nos jogos que nós vinhamos de barco ao Barreiro, jogar basquete contra o Barreirense. Aquilo era uma coisa do outro mundo, e lembro-me que uma vez viemos a ser campeões de basquete, porque tínhamos uma equipa de basquete excepcional. O Barreirense era absolutamente a mesma coisa, foi sempre uma escola de basquete extraordinária. Ainda aqui há tempos com o Ernesto estávamos precisamente a conversar disso, e eu só lhe posso dizer é que nós vimos era a fugir para o barco, para Lisboa, e mesmo assim desconfio que já tínhamos saído do cais e ainda estávamos com medo, era que ainda nos tivessem feito algum mal. Nobre falou-nos sobre os saudosos tempos do presidente João Rocha e trocámos impressões sobre a realidade atual
do Sporting Clube de Portugal. Realidade que este senhor bem conhece. Por vezes a emoção tomou conta do nosso entrevistado. Um dos melhores presidentes que passaram precisamente pelo Sporting foram o João Rocha, para além de outros, do meu ponto de vista. E uma das ideias que já havia, e essa ideia era defendida por muitas pessoas que depois tiveram a ideia de montar precisamente o Sporting SAD, o João Rocha já tinha, foi, digamos, ele a pessoa de se tornar o Sporting precisamente também num estilo não de uma SAD, mas principalmente numa empresa ligada precisamente à questão desportiva e à questão do futebol, etc, etc. Por isso, com todo respeito pelo Dr. Roquete, a pessoa que teve precisamente o princípio e que pretendeu ter e que teve essa iniciativa foi o nosso saudoso João Rocha. Tínhamos centenas, digamos assim, centenas de crianças a praticar desporto. Tínhamos precisamente, lembro-me perfeitamente em termos, por exemplo, da natação. Nós tínhamos equipas de hóquei patins que foi... O nosso ecletismo era uma coisa extraordinária. Nós éramos campeões, quer dizer, a nível do ecletismo do próprio Sporting e em termos também de futebol. Para além, depois, da grande obra que ele conseguiu realizar, que foi precisamente o fecho do peão do Sporting. Por isso, a pessoa, quanto a mim, que talvez tivesse conseguido fazer a simbiose entre o Sporting e o Sporting como empresa, essa pessoa, estou plenamente convencido que João Rocha conseguiu fazer. Sabe porquê? Vamos lá ver. Os clubes desportivos são é uma coisa irracional, não é uma coisa racional. O negócio, misturar um negócio com uma racional, com uma questão como clube desportivo como o Sporting de Portugal, era muito difícil precisamente de conseguir conciliar as duas coisas. Vivemos num mundo atualmente diferente, por isso aceito, mas continuo a dizer que João Rocha foi, de facto, o grande pioneiro disso. Mais de 20 mil pessoas viram o seu depoimento no YouTube. Estava com certeza longe de imaginar que um depoimento prestado numa sessão de esclarecimento tivesse tantas visualizações. Desde pequeno, pela mão do meu pai, me habituei a ter contacto precisamente com tudo o que era do mundo do Sporting. Deixe-me contar uma história, porque é engraçada. A minha vida no Sporting começou com 10 anos e eu morava bastante ainda distante da Rua do Passadiço, e o meu pai, aos domingos, o nosso entretenimento era irmos ao Passadiço ver o cinema e aí ter contactos e pela mão dele, etc., do mundo do próprio Sporting, para além do futebol, como deve calcular, para além do futebol que comecei. Lembro-me ainda do campo antigo, onde havia uma carreira de tiro, se não estou em erro, por trás de uma bancada central, num campo em que a cobertura da bancada era em zinco,
e os tiros aos pratos, ou se não estou em erro, aos pombos, por trás era de tal maneira que aquilo caía, os chumbos caíam naquelas chapas de zinco, e a partir daí que eu comecei precisamente a gostar do Sporting e a ter a noção precisamente do Sporting. Tem consciência que esta intervenção também marca uma geração de sportinguistas, que tentou devolver o Sporting aos seus associados. E qual é o caminho para o futuro? Sem querer fazer juízes de valor, está no ideal. A diferença está precisamente em querer conseguir transformar o negócio do futebol e do negócio enquadrá-lo num aspecto desportivo, enquadrá-lo precisamente numa coisa com alma. Uma coisa é ter um negócio e fazê-lo com alma, a outra é precisamente pensar só num negócio, numa coisa em que principalmente o Sporting Clube de Portugal é um clube desportivo. É a diferença, e eu acredito que o Bruno Carvalho vai conseguir precisamente fazer isso. Falámos ainda com outro sócio cinquentenário do nosso clube, Álvaro Oliveira, trouxe até nós. Este azulejo é de 1962, no ano em que eu me associei no Sporting. É um azulejo alusivo ao Campeonato Nacional. O Sporting foi campeão nacional neste ano. E foi-me oferecido pela minha tia, que é uma das responsáveis pela minha paixão pelo Sporting. Saltando os anitos, trago aqui, para mim, uma das camisolas mais bonitas do Sporting, a Stromp, com o número 4, foi-me oferecida pelo Morato. É amigo do meu irmão mais velho, e sabendo do meu sportinguismo, fez questão de me oferecer antes de sair do Sporting, já de malas aviadas para o Porto, no qual eu sou o responsável pelo ter ido para o Porto. O Morato tinha propostas do Porto e do Benfica. E sabendo que eu era um simpatizante do Sporting e com muita militância, perguntou ao meu irmão: o que é que o teu irmão acha? Que eu devo ir para o Sporting, ou para o Porto, ou para o Benfica? E disse: olha, se fores para o Benfica, nunca mais tens descanso. Porque morando na área de Lisboa, isso vai implicar que a tua vida vai ser um bocado complicada. Ainda por cima, o Benfica nessa altura tinha dois centrais de grande quilate, que eram o Mozart e o Ricardo. E pronto, e foi talvez uma das causas dele ir para o Porto. Esta rede tem uma história de 18 anos. Esta rede é uma relíquia, porque é parte das redes da Superior Sul. Quando fomos campeões, 18 anos depois, o meu filho foi buscar a parte da rede ao Estádio de Alvalade. E só nos encontramos já em madrugada, e a história tem muitos anos, porque o meu filho nasceu em 80. E nasceu em 80 e, portanto, nunca soube o que era um Sporting campeão. E, portanto, durante esses anos todos, de amargura, de muitos anos de espera, o miúdo, na altura foi crescendo, o miúdo foi-me perguntando quando é que o Sporting ganhava um título, quando via jogos na televisão de finais da Taça de Portugal, quando é que o Sporting fazia uma festa daquelas, e eu lá ia atamancando com as histórias do Manuel Fernandes, do Jordão, do Venâncio, etc. Tentava preencher esse espaço, e depois uma vez disse: no dia que o Sporting tiver motivos para festejar, tu vais ver a dimensão do Sporting. E nesse dia, portanto, ele foi para Vidal Pinheiro, e na vinda, quando nos encontramos já a altas horas da madrugada, demos um abraço do tamanho de um comboio, ou do tamanho do Sporting, e eu trazia isto na mão. E disse-me: pai, tinhas razão, o Sporting é grande, é enorme. Depois temos esta camisola, com o número 4 também.
9 anos no Sporting, mas esta camisola tem uma história. Esta camisola foi a camisola que o Paulo usou no primeiro derby do Estádio da Luz, quando o Sporting ganhou 3-1, no qual eles fizeram uma placa de comemoração do primeiro derby e essa placa nunca mais apareceu, desapareceu. E esta camisola foi oferecida também ao meu filho. O ramalhete de emoções não podia ficar completo sem uma história de amizade com o nosso grande capitão, Manuel Fernandes. O sportinguismo de Manuel Fernandes foi incutido pela mãe, que, gostando muito de futebol e sendo uma adepta fervorosa do Sporting, tinha como sonho ver o seu filho vestir a mágica camisola verde e branca. Infelizmente não viu, mas o seu sonho concretizou-se. O capitão dos capitães, Manuel Fernandes. Manuel Fernandes nasceu em Sarilhos Pequenos e era oriundo de uma família muito humilde. O seu pai era uma pessoa muito doente e quem tomava conta do pequeno comércio, que era uma taberna, era a sua mãe. A sua mãe trabalhava dia e noite para sustentar a família, mas tinha um hobby e uma paixão, que chamava-se Sporting Clube Portugal. E só quando o Sporting jogava no Barreiro, era a única vez que a senhora se deslocava ao Barreiro para ver o Sporting. Mas Sarilhos Pequenos é uma terra tão interior, junto ao mar, que não havia transportes. Ela vinha a pé até à estrada principal para apanhar o autocarro, para ir para o Barreiro para ver o Sporting. Depois de se aperceber que o filho tinha uma certa habilidade para jogar, o sonho dela era ver o filho com a camisola do Sporting Clube Portugal. Coisa que não viu. Por isso, quando o Manel diz que mais que os golos, o dia mais feliz da vida dele foi quando vestiu a camisola do Sporting Clube Portugal, foi pelo seu sportinguismo, mas acima de tudo pela mãe. Se encontrasse ali nas proximidades, agora tenta romper o Oceano, atenção, Manuel Fernandes, golo! Golo do Sporting, Manuel Fernandes, 6-1. Estamos com 39 minutos desta segunda parte. O Sporting leva para 6-1 Manuel Fernandes. Houve ali uma insistência de Oceano. Manuel Fernandes a ficar senhor da situação e depois a rematar para ali.